A VAP Life Speed. O problema desse aspirador de pó vertical é que ele não estava efetuando acionamento. Se vocês perceberem, essa alavanca de acionamento não está em contato direto com a cabeça do interruptor. Isso daí provavelmente deve ter algum problema estrutural, né? Com certeza aí deve ter ocorrido algum choque ou alguma apertada brusca, né? De forma violenta aí, que fez esse botão de acionamento dar uma deslizada. Que à medida que você força ele para os lados, ele tem acionamento, mas normalmente, né, do jeito que vem de fábrica, ele não está tendo acionamento. Esse é o equipamento, é um equipamento aí desenvolvido pela VAP de 2000 watts, né? Tem um alto poder de sucção, ele conta com uma tecnologia Ciclone, né, ou Cyclone, que faz a sujeira ficar aglutinada, ganhar massa e ir para o reservatório, né? A sucção dele é na parte superior. Esse daí que eu estou testando é um de 127 volts, mas a potência não importa, só vai puxar mais corrente. Vocês veem que ele não aciona nesse pedal. Esse pedal geralmente é acionado pelo pé. Provavelmente deve ter algum desgaste, alguma danificação aí nesse conjunto, né? No primeiro momento aí eu dou uma inclinada nele, né? Para fazer aí os procedimentos de desmontagem. Com esse botão superior aí eu tiro esse reservatório, né? O reservatório em si ele é agregado lá naquela parte da tecnologia Ciclone, né? E dou continuidade aí no processo de desmontagem. Uma coisa muito interessante, tanto nesse aspirador, que é o Life Speed, quanto no Power Speed, é que ele aproveita do giro do motor no fuso, né, no eixo, e ele acaba girando uma correia, né? E essa correia está diretamente acoplada na vassoura frontal, como vocês podem estar observando aí. Essa vassoura vai auxiliar na hora da aspiração, né? E para você fazer a desmontagem, eu vou priorizar nesse momento um vídeo bem longo assim, para que vocês entendam o procedimento de desmontagem, que vocês possam realizar a manutenção quando der algum problema no interruptor, quando der algum problema no motor aí, para vocês poderem fazer esse tipo de manutenção de forma prática e fácil, né? Vale lembrar que, sempre que possível, vocês busquem uma assistência da VAP autorizada, né? Vocês não têm tanto conhecimento, não sabem operar multímetro, não entendem de partes estruturais de acionamento, né? Caso vocês entendam, eu acredito que esse vídeo aí vai dar uma boa clareada aí, se vocês estiverem passando por esse problema. Detalhe que esse interruptor, né? Tanto do Power Speed quanto do Life Speed, eles são semelhantes e são muito raros de se encontrar, né? No Mercado Livre é muito difícil de achar ele. Então, novamente, sugiro que vocês busquem alguma autorizada da marca VAP, né? O reservatório dele de sujeira, né, de sujidade aí, é 1,6 litros. Ele é um pouquinho menor que o Power Speed, né? Ele conta com alguns acessórios como bico de canto, bico múltiplo. E sempre você pode desacoplar da parte de trás do aspirador para fazer essa limpeza, né? Uma coisa bem interessante também é que ele tem o filtro UEPA, né? Ou REPA. Ele retém as impurezas do ar, né? Por uma tecnologia aí agregada no tecido do pano, né? Ele aspira e mantém a casa mais limpa ali. Uma coisa bem legal de se falar, né, é alguns métodos de limpeza e conservação desse filtro. Você tem que lavar ele basicamente em água corrente e deixar ele secar no sol pleno, né? Você não pode usar um produto químico para lavar ele, porque na própria estrutura do tecido do filtro ele vai ter todo um aparato ali para ser um bactericida, um germicida em teoria, né? Então ele é mais ou menos ativado aí, basicamente ativado pelo sol ali, né? Então vocês não devem usar produtos químicos, né? Nenhum produto aí para fazer a limpeza dele. O dispositivo Ciclone lá tem que ser a cada aspiração, eu diria, ventilado ou passado algum pano, né, úmido ou mesmo lavado em água corrente,
para que você evite o entupimento dele e perca eficiência na parte do seu aspirador. Vocês veem aí o motor. O motor tem um eixo, naquele eixo ali que vai rodar a polia, né? E nesse momento eu já faço um teste direto com muita cautela, com muito cuidado, para me certificar que o interruptor não é o problema, né? É o acionamento, é o acionador ali o problema, né? A estrutura de acionamento do botão. Muito interessante que vocês, antes de fazer uma análise, vocês tenham o máximo de cuidado possível. Esse aspirador aí, ele conta com uma metragem de cabo, né? Um tanto quanto grande, são 5 metros de cabo. Mas caso você precise usar a extensão, no manual do equipamento, né? Basicamente aí na página 6, vocês podem encontrar que se vocês usarem uma extensão de 12,5 metros, né? 12 metros e meio, a bitola do cabo tem que ser de... A secção, né? Da bitola tem que ser de 1 milímetro quadrado. Se for 20 metros, 1,5, né? 1,5 milímetro quadrado de secção. Se for mais de 20, no caso seria 30, né? Vamos pôr até 30, porque depois a gente não encontra mais especificação no manual. Seria uma bitola de 2,5. Ele não é um aspirador assim tão versátil, né? Não achei ele tão versátil, não achei ele tão prático em teoria, né? Porque você tem que muitas vezes tirar aquela mangueira que está acoplada na parte superior ali para fazer a aspiração de cantos e tudo mais, né? Sendo que já existem outros aspiradores aí que você consegue fazer isso, mas ele é um aspirador de bastante potência, de bastante tecnologia agregada. É uma boa a compra desse equipamento, só que você tem que ter alguns cuidados, né? Pode ver aí que o motor está funcionando pleno com o interruptor, o problema mesmo é na parte de acionamento, né? E desenvolvendo um pouco da parte dessa tecnologia Cyclone, né? Ciclone, explicar para vocês mais ou menos o que acontece. Você tem lá uma sujeira, né? Eu preferi usar o arroz. E você tem essa mangueira da lateral. Essa mangueira lá, como eu expliquei para vocês, é aquela que você tem que desacoplar da lateral dele para tirar da base a parte de sucção e ir para a lateral. Vocês podem perceber aí, ó, numa vista interna, que a sujeira ela meio que aglutina e gira em torno do reservatório, né? Então isso faz com que aqueles furos internos ali da parte do ciclone, eles entupam muitas vezes e o aspirador perca um pouco da eficiência. Pode acontecer também da sujeira parar dentro do motor, né? Se for uma granulometria do pó muito fina, pode parar dentro do motor. Então são alguns cuidados que você tem que ter. Nunca usar esse equipamento sem filtro, por exemplo. Vendo essa princípio aí, né? E tendo em vista que a parte de acionamento estava com problema, a gente vai fazer algumas táticas aí, algumas manobras aí para fazer a recuperação desse procedimento de alavanca do interruptor. Porque é nele que está o problema, né? Então a gente vai tentar sanar aí o porquê do acionamento, porque não está acionando. Pode ser que o braço do interruptor esteja deslocado, que é o que eu acreditava e que eu acredito, e que vocês vão ver também que é o que aconteceu. Esse deslocamento ele pode ser corrigido aí com uma leve gambiarra, eu diria, né? Uma leve adaptação aí. Provavelmente na hora do acionamento foi pisado um pouco no canto, né? Fazendo uma espécie de alavanca aí, colocando muito pressão sobre a ponta, fazendo com que o botão deslocasse. E criou um desgaste na parte da carcaça traseira, né? Onde o botão é colocado, esse acionador, né? Vale lembrar que esse aspirador de pó, ele é muito semelhante ao Power Speed, né? E ele conta aí com uma pressão de vácuo de mais ou menos 131 milibar. Enquanto o aspirador lá o Power Speed, ele conta com 135 milibar. Ele é um pouquinho mais forte, mas também ele tem um reservatório ali de certa forma um pouco maior. Ele é uma versão meio que inferior, né? Menor. Inferior não no sentido de potência, mas sim no sentido de tamanho, em comparação ao Power Speed. São aspiradores bons, mas tem que ficar muito bem antenado aí na parte de vedações, nas partes de filtros, nas partes de acionamento, não colocar tanta pressão. Que você percebe ali, ó,
o botão ele tá deslocado, não tem um acionamento. Então ele é um equipamento que você deve pisar, né, nele para acionar esse botão aí de forma delicada, né? Não, nada muito assim, né? Pé de anjo, né? Pisar lá e vai acabar deslocando ou danificando esse botão. Então é o seguinte, faço esse procedimento, vou meio que dando uma estudada nessa princípio aí de como que eu posso estar ajustando um pouco para trás a parte do interruptor para acontecer um acionamento efetivo, né? Vai lembrar que você tem que clicar ali depois dessas adaptações várias vezes para ver se nenhuma vez vai falhar, porque se falhar uma vez eu aconselho vocês a trocar esse conjunto traseiro aí. Detalhe que esse conjunto traseiro aí ele já vem com o botão. Se caso vocês conseguirem tirar esse botão é bem difícil de tirar sem danificar a parte da estrutura ali, parte de alavanca, troquem o botão que daí vai sanar o problema. Claro, sempre que você for trocar alguma peça, você analisa a peça que está sendo agregada, né, que está sendo encaixada, porque senão vai ser um trabalho em vão se tiver desgaste, né? Isso daí é um aprisionador, né, da parte do interruptor elétrico. E basicamente o esquema elétrico se dá da seguinte maneira também, é bom comentar sobre isso. Uma fase vai no motor, uma fase vai no interruptor, né? A outra fase que ia para a tomada, que ia direto para o motor, passa pelo interruptor. Então assim que uma fase for acionada pelo interruptor, a outra fase já está garantida no estator do motor, fazendo com que o motor funcione, né? Então basicamente você vai pegar uma das fases e colocar o interruptor no meio, ligar ele em série, né? Para que você consiga aí ligar o seu equipamento. Se você quiser ligar ele direto, que eu não aconselho fazer, basta você só pegar os dois fios que tem no interruptor e uni-los, né? Unir eles, fazer a união em série. E vocês vão ter aí um equipamento que funciona, mas não vai ter uma segurança. Já existem na VAP outros tipos de aspiradores também, como já mostrei no canal aí, né? O Power Speed, ele também é de 2000 watts, né? Basicamente toda a estrutura do Power Speed é do Life Speed, se você for reparar. Agora tem um aspirador de pó aí vertical, que é o VAP Magic, né? Que ele já é um pouquinho mais avançado, já é um pouquinho mais forte, né? E sem contar que ele é mais complexo, a estrutura dele é mais complexa. Se você, por exemplo, reparar, né, nesse aspirador, ele vai ser classificado na VAP como 2 em 1, né? Eu não acho ele um dos melhores aspiradores para você adquirir, claro. Eu prefiro aqueles aspiradores de tambor, né? Que quanto maior o tambor, maior o vácuo, e quanto maior o vácuo, maior o poder de aspiração. Mas esse daí, no caso, ele já quebra um galho aí, né? Já dá para fazer uma aspiração, né? Ele costuma esquentar um pouco, né? Uma coisa bem interessante de se comentar. Ele costuma aquecer, ele costuma dar indícios de cheirar queimado, muitas das vezes. Mas assim, é saber usar ele, né? Não vai querer limpar uma casa muito alta que você vai ter alguns tipos de problema, né? O que eu posso também comentar com vocês é que o Life Speed ele tem cerca de 89 decibéis, né? Em 127 e 86 decibéis em 220. Essa mudança ela se dá por conta da vibração, né? Ele vibra mais em 110, porque ele tem maior corrente, ele tem maior aquecimento, então ele tem uma vibração um pouquinho maior. Vocês podem ver nesse teste interno aí alguma das causas das eficiências do ciclone. Se vocês tirarem, por exemplo, o ciclone, né? Tentar aspirar, provavelmente alguma partícula vai acabar indo pro motor, né? Porque a parte de cima ali que a gente tá vendo no vídeo é a parte do filtro. Agora, quando você monta ele parcialmente sem aquela caneca, você aumenta um pouco da eficiência, né? Mas ainda assim alguma partícula pode vir a subir, né? E pode vir a danificar o motor, uma partícula fina, né? Não é indicado nenhum tipo de aspirador para partícula fina,
Porque o que pode acontecer? A partícula fina pode ser depositada ali nas coletoras do motor, né, no induzido. Como ele tem atrito constante com as escovas, você vai depositar alguns materiais que são de diferentes durezas e você vai acabar danificando, né, a parte da coletora do seu motor. Agora é o de alta eficiência, né, e foi com base nesse de alta eficiência que vocês vão ver o que eu aprontei. Você pode ver que tem um decaimento maior do grão. O grão ele circula de verdade, né? Ele faz o ciclone acontecer, a tecnologia Cyclone acontecer ali, e você consegue fazer uma circulação perfeita. Sabendo disso, eu projetei uma cabeça de ciclone para fazer um teste em garrafa PET, né? Um teste primário, né? E essa tecnologia do ciclone, ela é uma tecnologia bastante interessante. Ela faz a sucção pela parte de baixo, né? O ar entra, né, encaminhado aí pelo desenho pelas partes vermelhas, e a partícula, que é representada pela cor azul aí, ela se acumula, circula e é depositada, né, na parte do reservatório de sujeira. Então basicamente a gente está vendo ele de ponta cabeça aí. Sujeira vai, circula, é depositada e jogada. Ah, mas pode acontecer alguma partícula muito fina se desagregar aí para cima? Sim. Por isso que eu estou dizendo a vocês, não utilizem filtros finos, utilizem filtros, não aspirem, partículas finas, aspirem partículas assim que tem um agregado. Porque partícula fina pode ser que o filtro EPA lá tenha um desgaste, você não perceba e acaba danificando o seu motor. Aí eu projetei, tem todas as dimensões técnicas dele, né? Esse arquivo fui eu que construí, se alguém quiser tirar uma métrica, fica à vontade. Para quê? Para colocar numa impressora 3D e fazer um teste com uma garrafa PET, né? Que eu achei assim uma coisa bastante interessante nesse aspirador é essa tecnologia ciclone mesmo. Eu falei, vou fazer um ciclone para ver se tem alguma eficiência. Vocês vão ver a cagada que acabou acontecendo. Para vocês terem ideia, eu usei um motor de outro modelo, né? Um motor que estava usado, né? Estava bastante surrado, eu diria, tinha uma perca de eficiência, mas era daqueles aspiradores de tambor da VAP. Para vocês terem uma noção aí, o motor que eu utilizei, né, nesse primeiro teste, lá meu amigo Roger, foi um motor de 1.400 watts, né? Motor de 1.400 watts, um pouquinho inferior ao que é usado no aspirador. 140 milibar, né? Também 110. Fiz uma gambiarra de ligar direto e colocar na cabeça do ciclone. Quando eu fiz isso, a garrafa automaticamente já succionou. Então o que prova que o projeto, se eu for colocando a mão ali, a garrafa vai sugando, né? Então a tecnologia ciclone eu consegui também replicar, né? Aí eu venho com a brilhante dela e colocar uma tampinha na entrada de ar. Circula, só que olha lá o que acontece, ela sobe. Quando ela sobe, ela vai parar onde? Justamente no motor, na parte ali interna do motor, que comprova que toda partícula, se não tiver um filtro, pode subir pela parte de cima do motor.